Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que serviram de fundamento para a Igreja de Roma. Pedro foi o primeiro, é o primeiro da lista dos apóstolos, é ele que sempre dá as respostas com grande ímpeto em nome dos 12, ele que teve uma aparição privilegiada de Jesus depois da sua ressurreição, ele que depois de Pentecostes tomou a guia da comunidade, ele que foi de maneira especial perseguido por Herodes, que quis prendê-lo e depois matá-lo, mas foi libertado por um anjo. Pedro foi o primeiro. Paulo foi o último dos últimos, porque ele encontrou Jesus não só depois da sua ressurreição, mas depois da sua ascensão aos céus. Encontrou-o enquanto perseguia-o, na pessoa da sua igreja, na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, obediente à voz, ele entrou na cidade de Damasco, foi batizado por Ananias, passou 3 dias naquele retiro espiritual e começou a pregar Cristo, que antes ele perseguia. Paulo, em 4 ou 5 viagens missionárias, percorreu a Europa e a Ásia, fundando comunidades e escrevendo depois cartas para elas, cartas que hoje compõem o Novo Testamento. Pedro foi o primeiro, Paulo foi o último, mas os dois estão juntos, porque os dois morreram em Roma e derramaram seu sangue por Cristo. A primeira leitura trata da prisão de Pedro por Herodes, que desta vez mata Tiago, irmão de João, e agora prende o principal dos apóstolos, Pedro. Era o dia dos pães ázimos, com a intenção de apresentá-lo ao povo no dia da Páscoa, para matá-lo. Mas enquanto ele está preso, vigiado por 4 grupos de soldados, cada grupo contendo 4 soldados, ou seja, 16 soldados ao todo, a igreja está continuamente rezando por ele. E a oração da igreja tem efeito. O Senhor envia um anjo para libertar Pedro das mãos de Herodes. Pedro pensa que é uma visão, mas quando ele se vê na rua, longe daquelas algemas e daquela cadeia, ele diz: agora sim, sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Não seria daquela vez que Pedro iria morrer. Ainda teria que sofrer muito por Jesus. Iria a Roma, e lá de Roma ele iria governar a igreja. Por isso a igreja católica também é chamada de romana. Roma é a sede dos papas. O papa é o bispo de Roma, e é de lá que ele governa a igreja. O Salmo 33 diz: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva, fazendo alusão ao nosso anjo da guarda e ao anjo de Pedro, que o libertou das mãos de Herodes. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo é o discípulo favorito de São Paulo. São Paulo escreve como alguém que já está tendo consciência da proximidade do seu fim, da sua partida. Ele está para ser derramado em sacrifício, como se derramava o óleo e o vinho sobre as vítimas que seriam oferecidas. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Ele se compara a um soldado. Completei a corrida. Ele se compara a um atleta. Guardei a fé. Ele se compara a um depositário, que tem que guardar fielmente o depósito. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Ele está ciente de que não se poupou, entregou-se totalmente pela salvação das almas que foram confiadas a ele por Cristo. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Paulo é chamado o apóstolo das nações, o apóstolo das gentes. O Senhor me libertou da boca do leão, e o Senhor me libertará de todo o mal
e me salvará para o seu reino celeste. A ele é a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um e outro morreram em Roma, mas em dias diferentes. Pedro primeiro, Paulo em seguida. Pedro morreu crucificado. Segundo Orígenes, crucificado de cabeça para baixo, o que era um costume para a crucifixão de escravos. Paulo foi decapitado. Não foi crucificado porque ele era cidadão romano. E nenhum cidadão era submetido a uma pena tão humilhante. Pedro quis colocar a cabeça onde Cristo havia colocado os pés. Morreu de maneira humilhante, para fazer assim expiação pelos seus pecados e pelos pecados dos membros de toda a igreja. O Evangelho hoje trata da profissão de fé de Pedro e da promessa de entrega das chaves. Jesus vai à região de Cesareia de Filipe, uma região retirada, para conversar com seus discípulos. Começa perguntando sobre a opinião pública. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? A opinião pública está dividida e confusa. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, aquele profeta que foi arrebatado num carro de fogo, num redemoinho de fogo. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos outros profetas. Agora Jesus se dirige pessoalmente aos 12, que estão seguindo a ele já há algum tempo. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão, que era o primeiro da classe, responde com aquele ímpeto que lhe é próprio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer ungido. O Messias, cheio do Espírito Santo, o esperado de Israel. O Filho do Deus vivo. A resposta é perfeita e merece um elogio. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foram as forças naturais que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro foi porta-voz fiel daquilo que o Pai lhe revelou e acreditou em Jesus. Ele é o Cristo. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tu eras Simão, agora és Pedro. Pedro é uma palavra que em português é diferente de pedra. Em latim também, em grego também é diferente, mas em aramaico é a mesma coisa. Kéfas, Pedro ou pedra. Tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas eu edificarei a minha igreja. Ele, portanto, promete que vai edificar a sua igreja sobre Simão, a quem constituiu Pedro, a quem fez Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves fazem com que as portas se abram ou se fechem. As chaves do reino dos céus servirão para que Pedro possa proibir ou permitir, condenar ou absolver, ligar ou desligar. E aquilo que ele fizer aqui na terra será confirmado pelo Pai no céu. Pedro, aqui na terra, depois da ressurreição e ascensão ao céu de Jesus, será o chefe visível da igreja. Hoje é dia de nós rezarmos pelo Papa, de nós manifestarmos a ele o nosso amor e a nossa obediência. Hoje há um grande número de pessoas que se dá o direito de resistir ao Papa e até usam a pessoa do apóstolo Paulo como exemplo de resistência a Pedro. Mas o que Paulo fez com Pedro não foi nada de desobediência. Paulo chamou a atenção de Pedro, que com seu comportamento em Antioquia, evitando comer junto com os pagãos, estaria dando um mau exemplo, porque poderia fortalecer a ideia de que a igreja é composta apenas daqueles que adotaram a circuncisão e outros costumes judaicos. Paulo então repreende Pedro, a quem ele chama de Cefas, porque ele deveria dar o exemplo. E Pedro aceita a repreensão de Paulo com humildade. É este versículo tão lindo de correção fraterna e de humildade que hoje muitos usam para justificar desobediência às ordens do Santo Padre. Nunca devemos fazer isso. Paulo não desobedeceu a Pedro e nós não devemos desobedecer ao Papa. O Papa é o doce Cristo na terra, assim chamava Santa Catarina de Sena.
Dizia ela aos outros: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, eu deveria humilhar-me diante dele e obedecer-lhe, porque ele tem as chaves do céu, onde eu quero entrar. O exemplo desta santa deve servir para nós. Devemos hoje, mais uma vez, reafirmar nossa pertença à Igreja Católica, nossa fidelidade ao Papa e pedir que nós vivamos e morramos nela, porque fora da Igreja não há salvação. A Igreja é aquela barca na qual Cristo deixou Pedro para conduzi-la e para colocar dentro dela os que estão para ser afogados neste mar da vida. Que nós nunca saiamos desta barca e nunca nos revoltemos contra aquele que conduz esta barca aqui na terra, com a autoridade dada por Cristo. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.